Capítulo 6. Espírito da Floresta. Dan respirou fundo, o ar pesado e úmido da floresta grudando em sua garganta como uma meia molhada. Trovões ribombavam no céu acima da copa das árvores. O grupo caminhava penosamente pela densa folhagem, cipós grossos e raízes enormes que cobriam o chão da floresta, guiados apenas pela luz do baldir. Naquele momento, Dan tinha certeza de uma coisa e somente uma: ele odiava a Floresta Negra, ou Aravel, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome. Não havia nada de bom naquele lugar, e de todas as perguntas que o atormentavam, aquela para a qual ele mais ansiava obter uma resposta era: por que, em meio ao vazio, os elfos haviam escolhido aquele lugar como seu lar? Não vejo, e você? Sussurrou ele, apertando as rédeas de Drunir enquanto se inclinava para mais perto do cavalo que caminhava ao seu lado. O cavalo não respondeu, o que, claro, Dan já esperava. Mas mesmo sem palavras, o animal era provavelmente um dos mais talentosos conversadores do grupo. Teren e Aezon caminhavam à esquerda de Dan, cada um com as rédeas de seu cavalo nas mãos. À frente, Alia e Lirei avançavam pela floresta escura como gatinhos, um orbe de luz branca flutuando diante delas. O Angano, Baldon, estava em sua forma lupina, acompanhando os elfos, caminhando à direita de Alia, a crista de suas costas estendendo-se alguns centímetros acima da cabeça da elfa. Teren. O elfo olhava fixamente para a frente. Teren. Dan ergueu as sobrancelhas. Teren, isso não vai funcionar. Eu sei que você pode me ouvir. Aezon balançou a cabeça, um raro riso escapando de seus lábios. Teren, por favor, pelo amor dos deuses, responda a ele. Você sabe que ele não vai parar. Teren virou a cabeça, olhou para Aezon por um instante, depois para Dan, soltando um suspiro. É melhor que isso não tenha nada a ver com elfos e barbas. Por um instante, Dan ficou tentado, mas reconsiderou. Não, mas ainda tenho dúvidas sobre isso. Você sempre tem perguntas, Dan. É um bom argumento. Do que você tem tanto medo aqui? Os bardos da minha terra natal sempre contavam histórias de prole do vazio e criaturas sombrias que arrancavam carne por diversão e comiam ossos. Se isso for verdade, por que diabos estamos aqui? Teren respirou fundo, inclinando a cabeça para o lado, pensativo. A verdade em cada conto, Dan. É sobre essa verdade que se constrói o alicerce dos mitos e lendas. Uma magia ancestral permeia esta floresta. Ela já estava aqui muito antes de os elfos construírem a cidade de Aravel. Na verdade, foi parte da razão pela qual escolheram este local, uma linha de defesa extra, por assim dizer. Existem espíritos que habitam as profundezas da floresta. Na língua antiga, nós os chamamos de Auditimar. Eles não são nem benignos nem malévolos. Simplesmente são. Como surgiram, eu realmente não sei. Mas, sejam quais forem suas origens, eles defendem este lugar com uma ferocidade implacável. Mesmo os guardiões de Aravel só se aventuram pela floresta em segurança quando acompanhados por Angan do clã Dvalin. Os Dvalin parecem ter um entendimento com os espíritos. Enquanto isso, são apenas os Nitrandir que mantêm os espíritos longe da cidade. Você já os mencionou antes, Nitrandir. Teren abaixou a cabeça sob um galho baixo, incentivando seu cavalo a segui-lo. Guardião da alma, na língua comum. Será mais fácil mostrar do que explicar. Misterioso como sempre, Teren, disse Dan, balançando a cabeça. O elfo sempre tinha um jeito de transformar uma pergunta em 100 e ainda tinha a audácia de ficar irritado quando Dan pedia mais respostas. Teren, mais uma pergunta. Para grande azar de Teren, Dan continuou fazendo o máximo de perguntas que lhe era humanamente possível. Algumas por curiosidade, outras por diversão. Mesmo que Dan não gostasse de ver o aborrecimento no rosto de Teren, as perguntas eram uma distração bem-vinda do mundo ao seu redor. Mas, depois de um tempo, as perguntas cessaram e os sons da floresta sombria tomaram conta. Galhos quebrando, vento assobiando, estrondos profundos e os gritos ocasionais de animais que haviam sofrido o mesmo destino que ele desejava evitar a todo custo. Dan apertou as rédeas de Drunir com mais força. Eu não estou preocupado, você que está preocupado. O cavalo soltou um relincho suave, mas, fora isso, continuou em frente, deixando uma marca no chão a cada passo com seus cascos. Dan estendeu a mão para trás, roçando os dedos nas penas das flechas que repousavam em sua aljava. Ele já sabia que eram 27, havia conferido naquela manhã. Era mais um hábito reconfortante do que qualquer outra coisa. Ele tocou a corda do arco com o indicador, e, em seguida, levou a mão ao pomo da espada que pendia em seu quadril. Ele sabia manejar uma espada tão bem quanto qualquer um. Bem, talvez não qualquer um,
mas a maioria. Exceto os presentes. Era Calen quem era o verdadeiro espadachim. Sempre fora. Dan mal se lembrava de uma manhã em que não tivesse visto Calen revisando seus formulários antes de ajudar o pai na forja. E depois, na maioria das noites. Principalmente depois de Aen. Algo havia mudado em Calen depois da morte de Aen. Dan se desvencilhou de seus pensamentos, olhando para Alia e Lirei, que caminhavam pela floresta escura e sinuosa, com Baldon trotando ao lado delas, sua enorme estatura bloqueando a maior parte da luz do clareira. Dan havia passado muito tempo pensando no que Teren dissera sobre elfos e honra, sobre Lirei. Ela ainda não havia dito uma palavra. Nenhuma. Aquilo por si só parecia uma tortura para Dan. Também parecia um tipo estranho de punição. Lá na clareira, se Dan tivesse feito algo errado, sua mãe poderia se recusar a falar com ele, mas a recusa dele em falar com ela seria um caminho muito curto para uma surra bem forte com uma colher de pau. E sua mãe era uma alma bondosa com uma colher de pau para retribuir. Dan parou bruscamente quando algo pressionou contra o peito, e olhou para baixo para ver a mão de Teren pressionada contra ele. Teren, o que? O elfo manteve a mão no peito de Dan enquanto olhava ao redor, com uma postura tensa. Ao lado de Teren, Dan viu as mãos de Aeson se erguerem até os pomos de suas espadas. Ele não tinha percebido antes, tão perdido em seus pensamentos, mas agora Dan conseguia ouvir algo flutuando ao vento. Não era o som que ele esperava ouvir. Nenhum estalo, crepitação ou rosnado feroz enquanto os filhos do vazio rasgavam a floresta. Parecia uma canção. Não havia palavras, apenas uma melodia, quase inaudível. Doce, suave. Chegou a arrancar um sorriso do seu rosto. Mais à frente, ele viu que Alia e Lirei haviam parado, a luz do baldir iluminando os pelos eriçados nas costas de Baldon. Teren deu um tapa na traseira do seu cavalo, fazendo o mesmo com Drunir. Ambos os cavalos dispararam como raios, rasgando a floresta na direção de Alia, Lirei e Baldon, com o cavalo de Aeson logo atrás. Por que diabos você fez isso? Dan olhou para Teren incrédulo. Eles não vão longe com a gente nas costas deles. Agora corra. Como Dan não se mexeu, Teren agarrou a frente da camisa dele com os dedos e o jogou para frente. Eu disse para correr. Dan cambaleou para frente, ainda sem entender o que estava acontecendo. Aeson e Teren o seguiram, empurrando-o adiante, com as espadas desembainhadas, acelerando o passo. Mais à frente, Alia, Lirei e Baldon faziam o mesmo, deslizando pela vegetação rasteira como gatinhos, com Baldir flutuando ao lado deles, acompanhando sua velocidade. Teren, o que está acontecendo? Dan pronunciou as palavras entre respirações pesadas, girando constantemente a cabeça para ver do que eles estavam fugindo, com o pulso acelerado e a boca seca. Continuem andando. Aeson olhou para trás enquanto falava, saltando sobre o tronco de uma árvore caída e meio apodrecida. Não parem até que a gente diga. O coração de Dan batia forte nos ouvidos, cada passo pesado enviando vibrações pelas pernas, o estalar dos galhos e o farfalhar da folhagem sob seus pés repentinamente nítidos e precisos. A luz dos dois Baldir foi diminuindo à medida que corriam, a atenção de Aeson e Teren desviada, permitindo que Dan enxergasse apenas alguns metros à sua frente antes que a escuridão engolisse tudo. Adiante, na escuridão, ele ainda conseguia distinguir os contornos dos outros, o segundo Baldir fazendo suas sombras dançarem enquanto se moviam. O medo se enroscou em seu estômago, contorcendo-se e revirando-se. Ele mal conseguia enxergar, não conhecia o chão sob seus pés e não tinha ideia do que estava fugindo, mas tinha certeza absoluta de que, se parasse, morreria. A primeira fila não está longe. Alia respondeu em uníssono, virando a cabeça apenas ligeiramente. Continue. Quaisquer que fossem as palavras que a elfa pretendia dizer, elas jamais saíram de seus lábios quando uma forma irrompeu da escuridão, atingindo-a em cheio, um golpe de seu longo membro derrubando-a no chão. Um olhar para a criatura foi o suficiente para que o coração de Dan parasse. A criatura tinha pelo menos 2 metros de altura. Seus membros, longos e grossos, pareciam ter sido esculpidos em pedaços de casca de árvore. Seus braços chegavam até os joelhos e terminavam em dedos longos e quebrados. Seus olhos, encrustados em uma cabeça de madeira retorcida e coberta de musgo, pulsavam com uma luz branca pura que se dissipava no ar como névoa. Uma cortina de fumaça negra se movia junto com a criatura, imitando sua forma. As bordas do braço coberto de casca da criatura se moviam e mudavam enquanto ela se preparava para atacar Alia, afiando-se até se tornarem uma lâmina fina. Lirei brandiu sua espada, cortando a lâmina forjada em casca. Mantendo a espada em seu arco, ela a abaixou,
ajoelhando-se enquanto cortava o que parecia ser a panturrilha da criatura, fazendo-a soltar um grito desumano enquanto cambaleava para frente. O som fez Dan estremecer. Enquanto a criatura cambaleava, raízes que cobriam o chão da floresta se ergueram da terra, emaranhando-se antes de se conectarem ao toco da perna decepada. Quando as raízes se encaixaram, a criatura se libertou com um estalo, sua perna regenerada. Mas em nome de Eraia e Varin, outro espírito, era assim que Teren o chamava, mas Dan não fazia ideia de quão verdadeiro isso era, emergiu da escuridão da floresta ao redor, apenas para Baldon se chocar contra ele, rasgando seu peito com suas garras e presas, despedaçando-o enquanto Lirei ajudava Alia a se levantar. Quando mais 2 espíritos surgiram, Aeson investiu, suas lâminas reluzindo à luz do Baldir. O espírito mais próximo estendeu o braço coberto de casca, os dedos projetando-se para frente, raízes pontiagudas voando pelo ar. Aeson desviou, as raízes se chocando contra o chão onde ele estava. A criatura soltou um rugido, que foi interrompido abruptamente quando Aeson lhe arrancou a cabeça dos ombros. Antes que a cabeça do espírito atingisse o chão, raios azuis saíram das pontas dos dedos de Teren, atingindo os 2 espíritos, cujos corpos se incendiaram em uma labareda de fogo vermelho alaranjado. Vocês conseguem correr, rugiu Esson ao alcançar Lirei e Alia. Alia assentiu com a cabeça, o peito subindo e descendo em movimentos pesados, a respiração ofegante. Os Nitrandir estão a apenas algumas centenas de metros. Nós conseguiremos. Vai, disse Aeson, empurrando Alia para frente. Vai. Dan tropeçou numa raiz baixa, se apoiando com a mão antes de cair no chão, e se apressou para a frente. Enquanto corriam, Aeson se virou, parando para que Dan pudesse passar, antes que uma coluna de fogo rugisse de suas mãos, iluminando a floresta escura como uma fogueira de sinalização. O sangue nas veias de Dan gelou. Formas escuras surgiram da floresta, olhos brancos como névoa, avançando em direção a eles. Mais do que ele tinha tempo de contar. Que merda eu estou fazendo aqui? Seus pulmões ardiam enquanto ele implorava para que suas pernas continuassem correndo, para correrem mais rápido. Enquanto corriam, Aeson virava-se esporadicamente, lançando pilares de fogo que projetavam sombras enrajadas de luz vermelho-alaranjada. Mas, ao virar-se novamente, raízes irromperam da escuridão, penetrando na panturrilha do homem e rompendo o outro lado, adentrando o solo. Aeson soltou um uivo, tropeçando e caindo no chão. Dan parou, com o coração batendo forte como um trovão. Em uma fração de segundo, Lirei passou por ele como um raio, sua espada élfica curva reluzindo na luz mesclada das chamas de Aeson e do Baldir. Cada fibra do ser de Dan lhe dizia para continuar correndo. Ele não era um mago. Não era um patrulheiro do Zaravel. Corra! Ele olhou para Teren, Alia e Baldon. Os 3 ainda corriam, não tinham percebido a queda de Aeson. O pé de Dan se contraiu, incitando-o a se virar. Nenhum dos 2 gosta muito de mim. Ele não podia simplesmente abandoná-los. Droga! Dan tirou o arco dos ombros, engatilhando e disparando 3 flechas em rápida sucessão. Todas as 3 acertaram o alvo, deslizando sobre a cabeça de Lirei e atingindo o rosto nodoso do espírito que avançava em sua direção. Uma explosão de luz branca irrompeu quando uma flecha afundou no olho pulsante do espírito. O espírito rugiu, o golpe fazendo-o hesitar por apenas um instante antes de continuar sua investida. Mas esse instante foi suficiente para Lirei cortar suas pernas, decepar sua cabeça e alcançar Aeson. Dan jogou o arco de volta sobre o ombro e avançou em direção a Aeson e Lirei. O elfo havia cortado as raízes que prendiam Aeson e o estava erguendo. Mais 2 espíritos irromperam da escuridão, chocando-se contra Aeson e Lirei. Gritos ecoaram atrás de Dan, abafados pelas batidas fortes de seu coração. A mão de Dan foi instintivamente em direção à espada, mas ele se conteve. O aço apenas os atrasa. O fogo os mata. Sem parar, Dan saltou no ar, pisando com força em um dos membros em chamas das criaturas caídas. Como qualquer galho, ele se partiu com um estalo. Agarrando o membro em chamas com uma das mãos, Dan correu em direção a Aeson e Lirei, que haviam conseguido se arrastar até ficarem de pé, com sangue jorrando de seus ferimentos. Dan passou correndo por seus companheiros. Empurrando o golpe com toda a força que tinha, ele acertou o rosto do espírito mais próximo com a arma improvisada. Uma nuvem de faíscas e chamas explodiu no ar, e a criatura uivou, cambaleando para trás. Dan deslizou para frente, suas pernas cedendo enquanto o impulso e a terra úmida lhe traíam o equilíbrio. Ele caiu no chão com um baque. Seus dedos abriram sulcos na lama enquanto ele se esforçava para se levantar, o pânico queimando em suas veias. Que ideia estúpida! Levanta! Levanta! Levanta!
Um clarão de luz surgiu acima de sua cabeça. Arcos de relâmpagos azuis. Gritos lancinantes arranharam seus ouvidos. Dedos se fecharam em torno da parte de trás de sua camisa, puxando com força. O rosto de Lirei estava manchado de sangue enquanto ela o empurrava para frente, a boca contorcida de dor. Dan tropeçou e cambaleou, prendendo os pés em cipós e raízes expostas. Adiante, Alia e Baldon estavam ao lado de Aeson, que jazia encolhido em um monte, o rosto pálido. Eles não estão se mexendo. Por que não estão se mexendo? Corram! Gritou Dan, com a garganta seca e rachada. Corram! Ele olhou por cima do ombro, os dedos de Lirei ainda agarrados à parte de trás de sua camisa. Teren correu em meio a um mar de olhos brancos brilhantes que pairavam na escuridão da floresta, iluminados por arcos de relâmpago que saíam da mão do elfo. Mais gritos ecoaram atrás de Dan. A mão de Lirei apertou, agarrando a parte de trás da camisa de Dan com força, e então ela o empurrou para frente, desequilibrando-o. Ele cambaleou, chutando algo duro no chão e sendo arremessado em direção aos outros, com os braços se debatendo. A terra e a lama subiram ao seu encontro, atingindo seu rosto e peito com tapa úmido, cegando e deixando seus pulmões ofegantes. Levantar! Com a cabeça girando, Dan se ergueu da lama e se arrastou para ficar de pé, escorregando e deslizando enquanto fazia. Lirei jazia de bruços na lama ao seu lado, respirando com dificuldade, sujeira e sangue cobrindo seu rosto e corpo. Dan desembainhou sua espada, virando-se para as criaturas que surgiam da escuridão. Não havia chance de ele escapar agora. Se era ali que ele morreria, o mínimo que podia fazer era atrasá-las. Teren que se prepare para contar histórias sobre isso. Seu peito arfava, seu corpo tremia, e o som de sua própria respiração pesava em seus ouvidos. Os olhos brancos e nebulosos dos espíritos pulsavam na escuridão à sua frente, os contornos de seus rostos semelhantes a cascas de árvore visíveis na penumbra da clareira. Vamos lá, ele rugiu, tentando fazer com que suas pernas parassem de tremer. Mas os espíritos não se moveram. Dan apertou o cabo da espada com mais força. Ele olhou para Lirei. Havia uma poça de sangue ao redor dela. Eles não vão cruzar a linha, Dan, disse Teren, sentando-se ao lado de Lirei. A calma em sua voz era perturbadora. Me ajude com ela. Qual fila? Dan olhou para Lirei, depois para a horda de espíritos que estavam a não mais de 2 metros de distância, fumaça negra envolvendo seus corpos, seus olhos brancos brilhando. Dan. A voz de Teren era firme. Ela vai morrer se eu não a curar. Preciso que você a segure enquanto eu retiro isto. Tirar o quê? O pânico tomou conta de Dan quando ele se virou e caiu de joelhos, vendo um longo pedaço de raízes entrelaçadas atravessando o estômago de Lirei, com sangue jorrando da ferida. Quando foi que isso aconteceu? Dan largou a espada e caiu de joelhos na lama. Segure os pulsos dela, disse Teren, sem desviar os olhos de Lirei. Quão grave é? Aeson estava de pé sobre Dan, Teren e Lirei, respirando com dificuldade, uma mão pressionada contra um ferimento logo abaixo das costelas, a outra em volta do ombro de Alia. Os músculos da mandíbula tremiam enquanto ele rangia os dentes, o ferimento na perna ainda sangrando. Teren ignorou Aeson, cruzando o olhar com o de Dan. Dan. Pulsos. Dan assentiu com a cabeça, engolindo em seco na tentativa de umedecer sua garganta ressecada. Respirou fundo, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, exatamente como seu pai o ensinara. Os espíritos ainda estavam no mesmo lugar, mas agora Baldon estava a poucos passos deles, com os pelos eriçados e os lábios repuxados num rosnado feroz. Dan envolveu os pulsos de Lirei com os dedos, segurando-os com força. A elfa gemeu. Por favor. Gá. Sem aviso prévio, Teren arrancou a parte retorcida da raiz, jogando-a por cima do ombro no mesmo movimento. Lirei o uivou. Dan olhou para baixo e viu um buraco enorme em sua armadura de couro, um buraco que penetrava em sua carne e se aprofundava em seu corpo. Mas o sangue não jorrou nem espirrou da ferida aberta. Nem sequer escorreu. Teren segurou uma das mãos na lateral de Lirei e a outra sobre o ferimento dela. Vai ficar tudo bem, minha filha. O maxilar do elfo se contraiu. Vai ficar tudo bem. Um nó de pavor se formou no estômago de Dan. Parecia que as coisas não iam ficar bem. Teren. Aeson tirou o braço de volta do ombro de Alia e sentou-se ao lado de Teren, grunhindo de dor. Teren, esse ferimento é grave, e você já está fraco. Não vou deixá-la morrer, rosnou Teren. Você estanca o sangramento. Eu suturo a ferida. Aeson olhou de Lirei para Teren, fechou os olhos por um instante e assentiu com a cabeça,
com uma expressão fria e estoica. Para Dan, Aeson parecia muito mais fraco que Teren. Dan afrouxou o aperto nos pulsos de Lirei e olhou para cima, vendo Alia parada sobre eles, com os olhos arregalados e vermelhos enquanto olhava para a irmã. Pelos deuses, sussurrou Dan enquanto observava a ferida de Lirei se cicatrizar de dentro para fora, os vasos sanguíneos se unindo, as fibras musculares se suturando, o tecido e a pele se entrelaçando. Dan já tinha visto Teren curar antes. Teren havia curado o ombro de Dan, mas nunca tinha visto nada parecido. Como, em nome de Eraia, aquilo era possível? Lirei gemeu, seus olhos piscando sob as pálpebras fechadas. Teren caiu para frente na lama, respirando com dificuldade. Precisamos levá-la para Aravel, disse ele, apertando a ponte do nariz e balançando a cabeça como se tentasse se manter acordado. Recostou-se, abraçando os joelhos e inclinando a cabeça para trás, permitindo que sua respiração se acalmasse. Aeson, precisamos fechar o ferimento na sua perna. Teremos que usar fogo. Alia ajoelhou-se ao lado de Lirei. Afastou os cabelos da irmã e passou os dedos pela bochecha de Lirei. Respirando fundo, Dan se endireitou, pegando sua espada e limpando a lama da lâmina com as calças. Ele deslizou a espada de volta para a bainha enquanto se virava para onde as criaturas estavam, encontrando apenas escuridão e o contorno tênue de árvores e vegetação rasteira. Baldon ainda fazia guarda, embora estivesse sobre duas pernas, tendo assumido sua forma mais humana, sendo mais a palavra-chave. Sangue e sujeira emaranhavam a pelagem cinza do metamorfo, que estava presa em pedaços de madeira e casca de árvore. Um rosnado baixo emanou de sua garganta. Por que eles pararam? Perguntou Dan, ainda tentando acalmar a respiração e os batimentos cardíacos. Ele mal havia trocado duas frases com Baldon desde que os Angan apareceram em Duradur. Agora era uma boa hora para mudar isso. Os Nitrandiros mantêm a distância, disse Baldon, com a voz áspera e fria. Ele virou a cabeça, gesticulando para algo à direita, seus olhos dourados brilhando na luz branca do Baldir que pairava ao redor de Aeson e Teren. Dan seguiu o olhar do Anga, ficando sem palavras, o que não acontecia com frequência. Ele não tinha certeza de como não o vira antes, provavelmente pela falta de luz natural, mas diante dele estava o que parecia ser uma estátua enorme, com pelo menos 3 metros de altura, esculpida em raízes grossas que se entrelaçavam como serpentes. As raízes tinham uma forma quase humana, embora os ombros fossem desproporcionalmente grandes e o peito largo e profundo. Grossas placas de prata, ricamente ornamentadas, cobriam as costas e os ombros da estátua, assim como o peito, os braços e as pernas. As placas pareciam quase 2 vezes mais grossas do que qualquer outra que Dan já tivesse visto, com as bordas adornadas em ouro. O que é aquilo? As almas dos antigos elfos que se sacrificaram para proteger seus descendentes. Elas circundam toda a cidade. Eu não. Dan, agora não é hora para isso, gritou Aeson. Precisamos que você nos ajude a carregar Lirei. Aravel não está longe. Precisamos nos apressar. Dan virou o pescoço, gemendo enquanto seus ossos estalavam e seus músculos doíam. Ele carregava Lirei nos braços como se fosse uma criança pequena. Embora ela não fosse uma criança pequena, e seus braços não fossem feitos para carregá-la. Inicialmente, ele tentou jogá-la por cima do ombro, mas isso lhe rendeu um olhar severo de Alia. Ele tentou protestar, mas, pela primeira vez em muito tempo, era o único que não estava ferido. Em qualquer outra ocasião, isso teria sido motivo de comemoração, mas naquele momento, com os braços e ombros ardendo sob o peso de Lirei, parecia mais um castigo. Por que você não pode carregá-la? Dan girou os ombros, ajeitando Lirei para poder olhar para Baldon, que caminhava ao seu lado com um andar lânguido, balançando os braços compridos. Eu não sou um dos seus animais de carga, respondeu o Anga, com seus olhos dourados brilhando, e o movimento de sua boca revelando seus dentes afiados como navalhas. E suponho que sim. Baldon deu de ombros quase imperceptivelmente, voltando sua atenção para o caminho à frente. Não falta muito, disse Alia, mancando um pouco. Só mais à frente. Logo ali na frente. Acho que precisamos rever sua ideia do que isso significa. Tudo o que Dan conseguia ver além das raízes, trepadeiras, arbustos e árvores iluminadas pelo Baldir era uma escuridão avassaladora. Vou ter que colocá-la no chão em breve. Ela é mais pesada do que parece. Dan apertou os olhos, virando a cabeça enquanto uma luz ofuscante preenchia sua visão. Ele balançou a cabeça, ajeitando Lirei nos braços para não deixá-la cair. À medida que seus olhos se adaptavam ao brilho repentino, imagens e linhas borradas começaram a se formar. O som rítmico da água corrente encheu seus ouvidos, misturando-se ao canto dos pássaros.
Ele sentiu como se tivesse sido jogado de cabeça para baixo, com o estômago ameaçando vomitar. Quando a intensidade da luz diminuiu e a visão de Dan retornou, ele cambaleou para trás, sem ar. Mas que diabos! A floresta sombria havia desaparecido. Acima, o céu ainda ostentava nuvens escuras, mas o sol repousava no horizonte oeste, iluminando o mundo com um brilho suave. Diante dele, estendia-se uma enorme plataforma de pedra branca que se estendia em semicírculo, emoldurada por um muro baixo também de pedra branca. Uma ponte que atravessava um abismo conectava a plataforma a um conjunto de portões verdadeiramente gigantescos, que pareciam ter sido esculpidos em osso maciço e incrustados com um intrincado padrão de vinhas em pedra azul brilhante. Os portões elevavam-se a quase 60 metros de altura, com seus topos curvando-se como os chifres de um cervo. Duas torres cilíndricas de topo plano emolduravam os portões, conectando-se diretamente a um muro de pedra natural lisa que se estendia por quilômetros em ambas as direções, elevando-se cada vez mais, conectando-se a penhascos em ambos os lados, como se a cidade ali contida fosse protegida pela própria paisagem. Isso não pode ser possível. Dan parou de falar enquanto olhava ao redor. A floresta ainda estava atrás dele, tão escura e sombria como sempre, mas agora se estendia em uma enorme ladeira, como se eles tivessem caminhado ladeira abaixo por horas. Perdi a cabeça. Essa é a única explicação, disse Dan, olhando para os enormes portões de osso, onde antes havia um mar infinito de floresta. Uma sensação de alívio o invadiu ao ver Drunir. A pelagem cinza e branca do cavalo brilhava à luz do sol enquanto ele e os outros 2 cavalos estavam junto ao muro de pedra baixo. Fico muito feliz que vocês estejam bem, mas finalmente perdi a cabeça. Ele cruzou o olhar com Teren, amaldiçoando-se com a pura arrogância no rosto do elfo. Teren detestava responder às perguntas de Dan, mas se deliciava com o fato de Dan depender dele para obter explicações. Era um paradoxo, na verdade, agora que Dan parava para pensar nisso. O glamour mais poderoso de toda Eferia, disse Teren. Seus ombros ainda estavam caídos por causa da cura de Lirei, seus olhos fundos e vermelhos, sua respiração lenta e pesada. Mas ele conseguiu esboçar um sorriso. Dan sabia que Teren sabia que Dan precisaria de uma explicação mais detalhada. Você se lembra de Belduar, a caverna na passagem da montanha? Dan assentiu com a cabeça. Ele se lembrou de ter ficado tão irritado com a falta de explicações naquela época quanto antes. A magia é semelhante, embora muito mais poderosa. Ela manteve o Zaravel em segurança por séculos. Mesmo montado em um dragão, a Floresta Negra é tudo o que se pode ver, a menos que a barriga do dragão raspe a copa das árvores. A principal desvantagem de encantamentos dessa magnitude é que eles não podem ser trancados com uma chave, como o de Belduar. É um encantamento de visão, e não de toque. Para simplificar, encantamentos menores e mais concentrados podem ser presenteados com verdadeira manifestação física. Entendo. Dan não fazia a mínima ideia do que Teren estava falando, mas Teren não precisava saber. O elfo já era convencido o suficiente. O som de aço contra a pedra chamou a atenção de Dan para a ponte. Seu primeiro instinto foi pegar seu arco, mas como seus braços estavam ocupados com o peso morto de Lirei, que estava inconsciente, ele decidiu não soltá-la sobre a pedra. 10 figuras atravessavam a ponte. 6 delas vestiam placas de aço reluzentes, lisas e elegantes, parecendo quase leves demais para serem úteis, com espadas presas à cintura e armas semelhantes a lanças com longas lâminas curvas empunhadas em seus punhos. Uma usava a mesma armadura de couro que Alia e Lirei, com um manto verde esvoaçando atrás de si e um arco de madeira branca pendurado nas costas. Outra vestia longas túnicas verdes bordadas com fios de ouro na gola e nos punhos, e seus cabelos brancos como a neve caíam além dos ombros. As 2 últimas, que marchavam de cada lado da elfa de túnicas verdes, estavam vestidas com túnicas brancas simples e calças verdes largas, com os cabelos curtos. Alia, Lirei. A elfa que usava armadura de couro saiu correndo ao ver Alia e Lirei. O que aconteceu? Onde estão os outros? O elfo encontrou o olhar de Dan, estendendo os braços para acolher Lirei. Seu olho esquerdo era branco leitoso. Dan o reconheceu da última vez que estiveram na Floresta Negra. Seu rosto marcado por cicatrizes e o olhar vítreo não seriam diferentes. Era ele quem havia cavalgado o servo de chifres negros. Com o máximo cuidado possível, Dan deixou o elfo deslizar as mãos por baixo das costas de Lirei, tomando-a em seus braços. Alta capitã. Alia curvou a cabeça, sua postura enrijecendo. Pelo que sabemos, Vaeril ainda está com os Draleide. Ela fez uma pausa, as palavras presas em sua garganta. Elissar e Gaeleron foram recebidos de volta à terra.
O alto capitão ajeitou Lirei para que sua cabeça repousasse em seu ombro. Seu maxilar enrijeceu. Você perdeu a Draleide. Fomos separados em Belduar, Talanil, disse a Ezon, fazendo uma careta. É por isso que estamos aqui. Precisamos de escolta através do Aravel, até Svidárcia. Devemos partir o mais rápido possível. Talanil olhou para Lirei, que estava em seus braços, e depois para Alia. Ele fez menção de responder, mas foi interrompido quando os outros elfos chegaram ao grupo. Bem-vindos! O elfo de vestes verdes abriu os braços em saudação. Ele olhou para Lirei e depois se voltou para o elfo de túnica branca, que estava à sua direita. Avisem os curandeiros para se prepararem. O elfo voltou sua atenção para o grupo. É uma verdadeira honra contemplar todos vocês. Ele inclinou a cabeça em direção a Ezon, o suficiente para demonstrar respeito, mas nada além disso. Rakina, seus irmãos e irmãs ficarão muito felizes ao saberem de sua chegada. E Baldon, do clã Fenrir, que os espíritos dos deuses guiem sua luz. O clã Dvalin ficará muito contente com sua presença. Almir, não temos tempo para formalidades, disse a Ezon, interrompendo o elfo ao fixar o olhar em Dan. Precisamos de uma escolta através dos Aravel em direção aos Svidárcia. Os Draleide estão em perigo. Assim como meu filho. Por favor. O elfo manteve o olhar fixo em Dan por um instante, depois acenou relutantemente para Ezon antes de soltar um suspiro contido. Muito bem, Rakina. Vou levá-la diretamente ao Zefori.